Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Eu quero propor aqui aos irmãos que, tanto hoje como no próximo domingo e no outro, nós tenhamos aí momentos para pensar e refletir a respeito do papel da igreja na sociedade. Eu quero começar hoje essa sequência, essa série, de 3 sermões, nessa área, nesse tema, considerando aquilo que Provérbios 29:2 diz, e a partir disso, as implicações da igreja e do cristão dentro da sociedade. Assim como fizemos no domingo passado, meus irmãos, onde abordamos um tema bastante propício para o momento, falamos sobre a reforma protestante, momento histórico que foi comemorado agora no último dia 31 de outubro, 503 anos da reforma. Eu quero hoje aqui também trabalhar com um tema, uma questão que me parece fundamental, extremamente atual e para os nossos dias, para a nossa semana. Eu quero trabalhar aqui com as eleições de 2020, as eleições municipais que vão ocorrer daqui a uma semana, daqui a 7 dias. Veja, o texto diz: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra, e quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Milhares de cristãos, aqui no Brasil, vão votar, e muitos outros cristãos estarão concorrendo a um cargo público daqui a 7 dias. E diante desse fato, penso eu que existem 2 perguntas aqui que precisam necessariamente serem respondidas. A primeira delas é: em quem o cristão deve votar? E a segunda pergunta é: quais os critérios que o cristão deve usar para escolher o seu candidato? É evidente, meus irmãos, é bem sabido que existem pelo menos 3 grupos de pessoas que abordam esse tema: eleição, poder público, questões da administração pública. 3 grupos. O primeiro dele nós vamos chamar aqui dos alienados, que são aquelas pessoas que não têm interesse nesse assunto, não querem saber, se distanciam desse tema e ficam completamente alheios ao que está acontecendo na governança pública, na administração de uma cidade, de um estado, de um país. O segundo grupo vou chamar aqui dos conscientes. São aquelas pessoas que têm consciência do que está acontecendo, têm algum conhecimento dos nomes, dos personagens que estão envolvidos nessa coisa toda, mas não se envolvem. E o terceiro grupo são os engajados, são aqueles que são envolvidos, são aqueles que participam de maneira profunda e incisiva em todo esse contexto. Agora, observe, independentemente do grupo que você faça parte, você vai ter que participar, no mínimo votando, até porque o voto aqui no Brasil é obrigatório. Então, de alguma maneira, você vai precisar estar atento. Entretanto, antes, meus irmãos, de entrarmos nas questões mais profundas do nosso tema hoje, eu quero propor aqui uma brevíssima reflexão inicial, para que a gente possa responder a seguir as 2 perguntas que eu coloquei aqui: em quem o cristão deve votar e quais os critérios que esse mesmo cristão deve usar para escolher os seus candidatos. Veja, meus irmãos e irmãs, todos nós concordamos, penso eu aqui, que há décadas, não é uma questão de agora, há décadas nós vivemos dias difíceis, dias maus, para utilizar uma expressão bíblica,
quanto ao contexto, quanto à realidade da sociedade brasileira e quanto à administração pública. Sociedade, povo e poder público. Vivemos dias difíceis. E vivemos dias difíceis, creio eu, por duas razões. Primeira razão, por causa da cultura em que nós estamos inseridos. Que cultura é essa? Uma cultura sexualizada. Basta ver o carnaval, olhar, quem sabe, aí de longe, os bailes funks, ou alguma coisa que se assemelhe a isso. Uma cultura sexualizada. Vivemos aí uma cultura imoral, vivemos imergidos numa cultura pelo desejo de ser mais do que se é, ou pelo desejo de se ter mais do que aquilo que se precisa. Numa cultura, meus irmãos, que se valoriza aquilo que é completamente desnecessário. A marca da roupa, a marca do carro, a estética, a aparência. Basta ver aí e considerar o culto ao corpo, a valorização do corpo. Uma cultura que valoriza o desnecessário e desvaloriza aquilo que é essencial. Deus, família, desvaloriza a verdade, desvaloriza a justiça. Meus irmãos, nós vivemos dias de fake news, de lacração, de quantidade de likes. É nesses dias que nós vivemos. Vivemos dias do cancelamento. E a opinião dada, se o que foi dito não é aprovado por uma turma, por um grupo, camarada, ele ou ela é cancelado. Não se fala mais com ele, não se ouve, não se tem mais contato, é cancelado. Essa é a nossa cultura. Nós vivemos dias onde as câmaras municipais do nosso país se preocupam em grande parte do tempo com questões irrelevantes para os seus municípios. Vivemos dias, meus irmãos, onde as prefeituras do Brasil, em grande parte, estão cheias de gestores absolutamente ineficientes, despreparados e ainda manobrados por gente inescrupulosa, gente essa com quem se fez acordo antes das eleições e agora ficam presos, esses eleitos em seus mandatos, por aqueles com quem fez esses acordos. Escuros, horríveis, deploráveis, degradantes. Vivemos dias, meus irmãos, onde a máquina pública se encontra absolutamente inchada, digo eu aqui, meus irmãos, com muitos servidores, permitam-me a expressão, talvez até chula, mas servidores públicos mamando na teta, sem produzir o que se esperava. Uma máquina pública sem recursos, devido a grandes desvios de dinheiro, vide aí o Covidão. Uma máquina pública, meus irmãos, deficiente na saúde, na educação, na segurança pública. Eu vou além. Eu penso, meus irmãos, que nós vivemos dias onde as redes sociais se tornaram o principal meio de comunicação em massa. E eu creio que nós não podemos discordar disso. As redes sociais se transformaram no principal meio das pessoas se falarem, opinarem, discordarem, brigarem, constituírem amizades, se conhecerem, se desconhecerem. Redes sociais. Mas nós vivemos dias, meus irmãos, que paralelamente a isso, a comunicação tradicional, que é a TV ou jornais, muitos deles antigos, existentes há décadas, esses meios de comunicações, essas grandes empresas, se tornaram, ou vem se tornando, melhor dizendo, cada vez mais se distanciam de se pautarem por uma autonomia e por uma isenção de opinião que deveria existir nesses meios de comunicação, se tornando
se tornando torcidas organizadas. Essa expressão não é minha, mas eu achei muito interessante. Meios de comunicação que se tornaram torcidas organizadas de um projeto, entendo eu, um projeto marxista, socialista, um projeto de esquerda. Basta olhar com atenção e ter ouvidos atentos à tendência do discurso e da narrativa. Mas veja, além disso, desse primeiro motivo, pelo qual vivemos dias maus, que é a cultura em que nós estamos inseridos, nós também temos uma outra razão para que esses dias maus estejam aqui existindo, é a corrupção generalizada e sistêmica. Atenção agora, corrupção do poder público, mas também, meus irmãos, do povo. Corrupção do governo, mas também da sociedade. Trocas de favores, mentiras, traições, disseminação de ideologias muitas vezes estranhas, aquilo que eu vou chamar aqui de cristianismo raiz. E por que eu estou utilizando essa expressão? Porque, por exemplo, no domingo passado, no meu sermão aqui, eu fiz referência a um dos nossos pastores brasileiros de maior visibilidade, está presente aí nas redes sociais, com mais de 30 anos de ministério, propondo um cristianismo diferente daquele que inicialmente é visto nos evangelhos. Um cristianismo com uma linha, uma percepção muito mais social do que de fato espiritual. Veja, a despeito de vivermos, eu queria que você pensasse seriamente nisso, considerando esse contexto em que nós vivemos, de corrupção, de cultura, conforme eu fiz uma descrição, apresentei um cenário aqui. Veja, considerando tudo isso, nós vivemos, meus irmãos, num dos países que, entendo eu, é um dos melhores países do mundo. Temos essa cultura, conforme dito, vivemos no meio dessa corrupção toda, mas nós vivemos nesse quadro, dentro de um dos melhores países que se pode ter notícia, por conta, sobretudo, dos seus recursos naturais. Veja, nós temos água potável em abundância nesse país, nós temos vasto recurso hídrico, centenas de rios, que estão sob a nossa terra. Temos uma terra boa para plantar, temos uma beleza natural absolutamente diversificada, temos um povo completamente miscigenado, gente de todo tipo, brancos, negros, índios, estrangeiros, de dezenas, talvez centenas de nações aqui no nosso país. Nós temos uma temperatura de todos os gostos, calor, frio, não aquele calor extremo, nem aquele frio extremo como em outros países. Nós vivemos num país, meus irmãos, maravilhoso. Penso eu aqui, num país com o potencial de ser uma das maiores nações do mundo, um país que tem potencial para ser uma nação de primeiro mundo. Mas a pergunta é, por que nós não somos esse país? Por que não somos um país assim? E a resposta me parece ser bastante objetiva. Porque os nossos governantes, que são todos, salvo exceções, um reflexo do povo que os escolheu. Os nossos governantes, salvo exceções, todos eles são reflexos daquilo que o povo escolheu. Governantes que não têm como
melhor para o seu país, nem o melhor para a sua gente. Governantes que, ao contrário disso, têm como objetivo somente a sua autopromoção e o ganho financeiro e o ganho de poder que esses cargos podem lhe dar. Agora veja, se é verdade tudo isso, então nós precisamos aqui fazer duas coisas. Primeiro, nós precisamos aqui concordar que o sucesso ou o fracasso, que a riqueza ou a pobreza de uma cidade, de um estado, de um país, a riqueza ou a pobreza moral ou econômica desses locais, isso é consequência, melhor dizendo, isso passa em grande medida, é consequência em grande medida das ações e das decisões dos seus governantes. A riqueza ou a pobreza, o fracasso ou o sucesso, passam necessariamente pelas decisões e ações dos seus governantes. Eu creio que nós podemos concordar com isso. Mas qual é a segunda coisa a fazer, meus irmãos? Quanto às escolhas dos homens públicos, no nosso caso agora, daqui a uma semana, prefeitos e vereadores, o que eu penso que nós precisamos fazer são questionamentos, não aos candidatos, mas atenção, questionamentos sobre esses candidatos, questionamentos sobre essas pessoas, sobre esses homens e mulheres, a respeito deles, as razões pelas quais eles querem se tornar o que desejam, mas sobretudo questionamentos que vêm antes disso. Questionamentos esses que eu quero propor muito brevemente. Primeiro questionamento que entendo eu, todo crente em Jesus Cristo, todo cristão deve fazer antes de escolher o seu candidato. Primeiro questionamento: é uma pessoa justa? O texto que nós lemos inicialmente, Provérbios 29:2, diz lá o seguinte: quando se multiplicam justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Eu destaco aqui dois pontos neste versículo. Primeira questão aqui nesse versículo, meus irmãos: quanto mais justos, e a ideia aí é de quantidade mesmo, o texto está apontando para isso, melhor será a qualidade daquela sociedade, daquele grupo, daquela comunidade. Olhe para mim um instantinho. A ideia aqui é: quanto mais pessoas justas existirem naquele grupo ali, aquele grupo terá uma melhor qualidade de vida, de habitação, de convivência. A ideia do texto aqui, do original hebraico, é de que o número maior produz autoridade. Agora veja, meus irmãos, a maioria, portanto, é sempre autoridade. É para isso que o texto está apontando, é nessa direção que nós estamos sendo conduzidos aqui pelo texto. A ideia aqui, portanto, nos lembra o regime que nós vivemos, o regime democrático, porque democracia é o poder que emana do povo. O poder do povo. O povo é quem decide. O povo é quem diz para onde deve ir. O povo é quem deve decidir aquilo que é o melhor para si. E Salomão está dizendo aqui que quando a maioria é justa, o povo vai viver uma vida melhor. A expressão aqui, meus irmãos, dá a ideia ainda de uma maioria forte, não forte pelos aspectos físicos, homens brutos, grandões, que possam vencer o outro pela força física. Não é isso. A ideia aqui é a força por causa da maioria, ou seja, um grupo
onde a maioria é formada de justos, essa maioria é uma maioria forte, portanto formada por um grupo de homens retos, corretos, íntegros na sua moral e na sua ética, homens que juntos podem se impor sobre roubos, sobre as fraudes, sobre a prática da violência desnecessária, podem se impor sobre a depravação moral, sobre a corrupção de indivíduos ou sobre a corrupção do Estado, impedindo que isso avance, ou fazendo com que essas coisas cessem pela força da maioria. Quanto mais justos no meio do povo, mais justos, mais homens justos no governo. Porque naturalmente essas pessoas vão ascender, vão subir, vão aparecer, vão surgir na liderança. Porque esses definitivamente são aqueles que estarão representando, sim, a maioria. Agora veja, por um outro lado, Salomão vai lembrar aqui que quando o perverso governa, o povo lamenta. É isso que significa a expressão suspira aqui no versículo 2. É a ideia do lamento mesmo, é a ideia de colocar a mão na cabeça e dizer assim: por que eu fui votar nesse camarada? Por que eu fui votar nessa pessoa? Olha só o que aconteceu. O que eu fui fazer? Quando o povo é constituído, meus irmãos, somos uma maioria corrupta. Representantes dessa maioria sobem ao governo e rapidamente o povo começa a lamentar pela decadência que ali se instala. E essa decadência instalada, meus irmãos, pode se repetir sistematicamente à medida que os mesmos nomes se perpetuam ali, ou pior do que isso, novos nomes corruptos assumem o poder, fazendo com que a máquina da desgraça pública continue a girar e a girar sem fim. Geralmente, meus irmãos, governos perversos, governos corruptos, de um lado ou de outro, de uma ideologia ou outra, independente da sua origem, mas governos corruptos, governos perversos, se caracterizam, em primeiro lugar, por um conjunto de fatores. Eu os apresento aqui. Governos perversos se caracterizam pela opressão sobre o povo, altos impostos, altas taxas de violência, desemprego, subemprego, injustiças no poder judiciário, a manipulação da máquina judiciária, fraudes das mais variadas, saúde precária, mas sobretudo, eu faço destaque para isso, meus irmãos, governos corruptos, governos fraudulentos, governos perversos, investem em educação pública e privada com baixo nível, ou de baixo nível, propositadamente, com o objetivo de emburrecer o povo, para manter esse povo cabresteado. Não quero entrar aqui no mérito da questão, mas as nossas universidades aqui no país, meus irmãos, infelizmente, têm tido notas muito baixas quando se considera o nível médio de países. Isso já há décadas, não é? Nós, por graça divina, entendo eu, nós temos tido grandes profissionais se formando nas nossas faculdades, mas talvez poderiam ser melhores se a ideia não fosse essa prioritária e propositadamente manter o nível escolar baixo. Governos assim, meus irmãos, além de terem esse conjunto de características que eu
acabei de apresentar aqui são governos que também se caracterizam pela ditadura, não necessariamente explícita. Muitas dessas ditaduras são veladas, subliminares, governos que tiram liberdades essenciais do indivíduo, com o objetivo final de um controle social, se possível pleno. E para isso, esses governos perversos impedem a liberdade de opinião, manipulam leis, manipulam juízes e se alinham muitas vezes, meus irmãos, a discursos, para usar aqui uma expressão mais contemporânea, se alinham a narrativas do amor ao próximo, mas muito conveniente, diga-se de passagem, onde são beneficiados e devem ser beneficiados todo o pessoal, benefícios muitas vezes que vão além daquilo que seria o razoável. Estão incluídos aí o pessoal do LGBT, o pessoal do meu corpo, minhas regras, o pessoal do aborto, ou os abortistas, o pessoal da defesa do feminismo, as feministas. Também estão incluídos aí o pessoal da ideologia de gênero, o pessoal do Vidas Negras Importam, a moçada aí que defende as novas formas de estrutura familiar, defende arduamente, o pessoal dos direitos humanos, sobre o qual alguns domingos passados eu fiz referência quanto à sua origem. Governos, meus irmãos, cujo único interesse é a manipulação do poder e o alto ganho financeiro. De quem nós estamos falando aqui? De governantes, no nível municipal, no nível estadual, no nível federal. E o primeiro questionamento é, ou melhor dizendo, questionamento é: que tipo de candidato eu devo escolher? O primeiro questionamento a ser feito é: esse candidato é justo? É uma pessoa justa? Então a minha primeira sugestão é essa: vote em pessoas que você entende serem justas, gente correta, gente de uma palavra só, gente que não rouba, gente que não é violenta, gente que tem a sua moral ilibada, gente justa. Mas você precisa fazer uma segunda pergunta para escolher o candidato: é de boa reputação? Tem boa reputação? Provérbios 22:1 diz: mais vale um bom nome do que as muitas riquezas, mais vale ser estimado do que a prata e o ouro. Provérbios 22:1. Como que eu escolho o meu candidato? Perguntando, em primeiro lugar, essa pessoa é justa? Em segundo lugar, essa pessoa tem boa reputação? Em outras palavras, para a sociedade, meus irmãos, o que importa de fato é o nome da pessoa, é a fama dela, a história, a reputação que ela tem, muito mais do que o dinheiro ou não dinheiro dela. A reputação é quem define a marca de qualquer pessoa. Alguém já disse, não fui eu, tirei essa frase de um outro local, que a reputação é o que os homens dizem junto à sua sepultura. Deixa eu dar dois exemplos aqui de reputação, dois exemplos bíblicos. O primeiro deles é um exemplo negativo. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 22. Alguém morre e logo a seguir é dito dessa pessoa que morreu:
se foi sem deixar de si saudades. O camarada morreu, o que é dito sobre ele é isso: se foi sem deixar de si saudades. Esse homem se chama Jeorão, um homem que morre aos 40 anos de idade, e ninguém, absolutamente ninguém, tem saudade dele. Não há nada de bom a dizer, não há nada de bom a se lembrar sobre ele. Essa era a reputação dele, essa era a história que ele deixou, e esse é o legado de Jeorão. Agora eu quero que você se lembre de uma coisa: esse homem Jeorão era um rei, com muito dinheiro, com muito poder, mas isso não interessou aos seus pais, aqueles que estavam em torno dele. Sabe por quê, meus irmãos? Porque dinheiro e poder, a rigor, a bem da verdade, não tem qualquer valor, de fato e de verdade. Dinheiro e poder são coisas pueris. O que em última análise importa na vida de alguém é o que ela foi, a sua fama, a sua história, o seu nome, a sua reputação. Eu preciso fazer um parênteses aqui que nada tem a ver com o texto, com o meu tema. Eu e você que somos pais, o que é que temos deixado, ou o que vamos deixar para os nossos filhos? Mais do que dinheiro, mais do que uma casa, mais do que bens. O que é que vamos deixar para os nossos filhos? O que é que alguns pais deixaram para os seus filhos? Agora voltando aqui, meus irmãos. Veja. Eu venho aqui com um exemplo positivo agora, que está lá no livro de Esther, capítulo 10, versículo 3, é o último capítulo desse livro, e nesse último capítulo é dito o seguinte: o judeu Mordecai foi grande estimado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua época ali. Esse é um exemplo positivo de reputação. Na memória dos seus pares, Mordecai foi um grande homem, um homem especial, um homem que deixou saudade por aquilo que fez, por aquilo que foi, por aquilo que construiu. Interessante aqui, meus irmãos, é que a protagonista nessa história aqui não é Mordecai, é a rainha Esther, mas o livro termina falando sobre a reputação desse homem. E é preciso que nós entendamos como isso é importante, tem um grande valor na escolha de alguém que vai ser o nosso líder. Eu cito mais um texto aqui, Efésios 6, 3. Na ocasião, quando os diáconos vão ser escolhidos ali na igreja primitiva. E ouça o que é dito no texto: escolhei dentre vós 7 homens, ouça, de boa reputação. Escolhei homens de boa reputação. A ordem de Deus, portanto, meus irmãos, é que a escolha do líder, seja ele qual for, o líder, alguém que você vai escolher para liderar a sua família, você vai se casar, vai ter um líder ali, escolha alguém com essa característica aqui, alguém de boa reputação. Não se case com qualquer um, se case com alguém que tem boa fama, que tem boa história, que tem bom nome. Você vai escolher alguém para liderar uma área da empresa? Aqui está a dica. Você vai escolher alguém para liderar a sua cidade? Aqui está a sugestão. Deus, meus irmãos, Deus, a ordem de Deus é que a escolha do seu líder seja pautada pela boa reputação, pelo bom nome, pela fama. Portanto, a segunda característica que você e eu precisamos observar naquele que tentamos escolher é exatamente essa: alguém que tem uma boa história de vida, alguém que tem um bom nome na praça, alguém que tenha reputação.
Que tipo de pessoa eu preciso escolher para ser vereador ou ser prefeito da cidade de Conchas agora, dia 15 de novembro? Alguém que seja justo, alguém que tenha boa reputação, mas alguém que seja sábio também. Essa é a terceira questão. Efésios 5,15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, andem como sábios. Numa tentativa, meus irmãos, muito singela de definir sabedoria, eu coloco aqui o seguinte: sabedoria é a experiência vivida juntada, unida ao saber científico, ao saber acadêmico, ao saber empírico, ao saber da escola, ao saber escolar. Em resumo, sabedoria é a junção da experiência que se tem de vida, aquela experiência, no seu caso como crente, como cristão que você é, a experiência que foi forjada por aquilo que você conhece a respeito de Deus, seguindo os conselhos das Escrituras Sagradas, os seus atos, as suas ações, os seus diálogos, as suas falas, aquilo que você construiu na vida a partir do que você aprendeu nas Escrituras Sagradas. Então você tem a sua experiência de vida, juntando isso com aquilo que você conhece, aquilo que você conhece academicamente, aquilo que você aprendeu na escola. A junção disso tudo faz de você uma pessoa sábia. E observe, sabedoria é importante na governança pública, porque ela ajuda na resolução de conflitos, ajuda a encontrar respostas para problemas muitas vezes dificílimos. A sabedoria proporciona isso, meus irmãos. Então, a minha terceira sugestão aqui para responder essa pergunta é: vote em pessoas que você perceba nelas sabedoria, preparo, gente que tem o mínimo de condições de ocupar esse cargo. Vote em gente que você vê sabedoria no falar, encontra ali prudência nas suas ações. Vote em gente assim. Mas, em quarto e último lugar, nós devemos, à luz das Escrituras, escolher homens e mulheres que vão governar a nossa cidade, homens e mulheres justos, de boa reputação, sábios, mas homens e mulheres que tenham temor de Deus. Você me ouviu? Gente que tenha temor de Deus. Eu penso que isso é óbvio para mim e para você. Você não vai votar em alguém que despreza Deus, que vive longe de Deus, que desconhece Deus. Você precisa votar em gente que tem temor de Deus. Na Bíblia, a expressão temor é o profundo respeito por causa da grandeza de vida. É quando a pessoa olha para Deus e reconhece alguém que é infinitamente superior a ela e que, portanto, não tem as mínimas condições de usurpá-la, de infringir aquilo que esse alguém que é superior já disse, fez e determinou. E, portanto, a única postura a se ter diante disso é se submeter a ela, é se dobrar a ela, é ter respeito, porque percebeu alguém superior a ela. Isso é temor. Isso é temor. Essa é uma característica, meus irmãos, que não pode faltar em bons governantes. Não pode faltar. Mas que característica que eu estou colocando aqui? Humildade. Humildade diante de alguém que é superior. E agora eu não estou falando mais de Deus, mas de uma outra pessoa semelhante. E aquele governante, ou aquela pessoa, aquele homem, ou aquela mulher,
que tem a certeza que sempre há alguém melhor do que ela ou maior do que ela. Alguém que vai ter eventualmente melhores respostas, melhores soluções. É alguém, meus irmãos, que, desculpa a expressão aqui muito simples, é alguém que tem a certeza de que não é a última bolacha do pacote. É alguém que tem a certeza que não tem a última solução e a maior de todas para aquele problema que surgiu. É alguém que tem a convicção, a certeza de que é mais um no meio de outros para contribuir no bem de uma sociedade maior. Bons governantes, meus irmãos, são sempre pessoas humildes que revelam verdadeiramente respeito pelo próximo, sabedores que são apenas parte de uma engrenagem social que é muito maior do que ele. Vote, portanto, meus irmãos, em pessoas que revelem temor de Deus, gente que você veja humildade nelas em relação aos outros que estão ao seu lado. Deixa eu concluir. Milhares de cristãos vão votar e muitos outros cristãos estarão concorrendo a um cargo público daqui a 7 dias. Em quem o cristão deve votar? Quais os critérios que o cristão deve usar para escolher o candidato? Perguntas, penso eu, que só podem ser respondidas se nós permanecermos atentos àquilo que a palavra de Deus diz. Em quem votar e quais os critérios? Bem, vote num candidato justo, alguém que seja correto, que tenha moral para falar e inclusive bancar aquilo que diz. Vote um candidato de boa reputação, com nome limpo, com uma história sã, alguém de boa fama. Vote um candidato sábio, um candidato que seja prudente, capaz de estabelecer paz em vez de guerra. Vote um candidato que você tenha, que você perceba que tem o mínimo de preparo para estar lá. Vote candidatos, meus irmãos e irmãs, com temor de Deus, gente, portanto, que reconhece as suas limitações. Vote em candidatos que se aproximem desses perfis, meus irmãos, ou se aproximam desse perfil. Mas, acima de tudo, quero sugerir a você que vote com um objetivo principal. Vote para agradar a Deus. Vote para agradar o Senhor. Porque é Ele que você tem que agradar com o seu voto. É 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A expressão outra coisa qualquer se refere também, obviamente, ao seu voto. Vote para a glória de Deus. Vote para a alegria do coração de Deus. Vote conscientemente, entendendo que Deus está aprovando esta sua ação. Vote com isso em mente. Vote conforme o padrão de governança que Deus aponta na sua palavra. Que seja, meu irmão e minha irmã, que seja este o seu pensamento, o seu voto glorifique o nome de Deus. Este é o meu desejo. E eu entendo que esse deve ser o seu objetivo. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, que Deus nos conduza na decisão que precisamos tomar nessa semana, quanto ao candidato, que vamos votar no próximo dia.
Que Deus nos